Querido Deus maravilhoso, Pai, nós queremos primeiramente te agradecer Sim, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos aqui com essa família, Amém, Jesus. na casa da irmã. Primeira vez que a gente vem aqui, eu sei que é da vontade do Senhor, meu Pai. Sim, Então Deus. que o Senhor possa abençoar, meu Pai, esse culto de hoje, maravilhoso, a palavra que será ministrada. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, de todos os seus familiares, já parabenizando ela, que completou mais um ano de vida. Sim, Senhor. O Senhor tem estado Obrigada. com ela, tem dado os livramentos, Obrigado, abençoado. Jesus. E o Senhor cuida dos seus, Pai. Aleluia. Para nós é um prazer imenso poder estar aqui, meu Pai, para glorificar o Teu nome, falar de Amém, Ti, Jesus. para aprender um pouco mais de Ti e nessa comunhão maravilhosa. Por isso nós te Aleluia. pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente esse lar, Em toda nome de essa Jesus, família, meu meu Pai. Pai. Em nome E de que Jesus. através deles, todos aqui que moram perto, também possam ver o brilho, né, do Senhor na vida Sim, meu deles Deus. e querer também ter, meu Pai, um pouco dessa unção, buscar o Senhor, porque eles são Sim, exemplos. em nome de E te Jesus. peço, meu Pai, que o Senhor abençoe grandemente eles, meu Pai, no caminho do Senhor. É o que nós te pedimos já desde então e amém, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Isso. Lucas 24, a partir do versículo 13. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou dar a introdução aqui para a gente poder, Mas aonde está? para nós podermos compreender o contexto. O relato aqui se dá no primeiro dia da semana, no domingo, na ressurreição de Jesus. Ele já havia ressuscitado, já haviam se passado os 3 dias desde sua morte. E o que acabou acontecendo foi que os apóstolos ficaram completamente desestruturados na sua fé. Porque a dependência que eles tinham do Mestre era grande demais. Todos os dias, durante mais de 3 anos, de noite, dormiam, comiam, pregavam, choravam e riam ao lado de Jesus. Foi bastante difícil a perda, principalmente porque Cristo não era uma pessoa qualquer. A amizade dele era verdadeira, era pura. Os seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes não eram só cativantes, elas eram verdadeiras mesmo. Então as pessoas confiavam e depositaram em Cristo, principalmente os apóstolos, todas as suas vidas. Muitos abandonaram tudo o que faziam para poderem estar ao seu lado. E de repente Jesus, como nós sabemos, foi injustamente condenado, e é uma morte terrível, uma morte de cruz, e já haviam se passado 3 dias. Então foi um baque muito grande na vida dos apóstolos. Porém, na madrugada do domingo, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou dentre os mortos. E o texto aqui se dá exatamente ainda na escuridão da madrugada. Jesus havia ressuscitado e ele vai então ao encontro de 2 discípulos dele no caminho de Emaús, que é o texto que nós vamos ler a partir de agora, no versículo 13 em diante, diz assim: E eis que no mesmo dia, quer dizer, no mesmo dia da sua ressurreição, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Até aqui por enquanto. Olha que interessante. Era de madrugada, com certeza não havia postes de luz, estava tudo muito escuro. Eles estavam caminhando ali desconsolados. E Jesus chega junto desses 2 discípulos dele, sentido ali Emaús, como quem fosse um viajante, uma pessoa que estava ali, um transeunte qualquer, e puxa a conversa com eles.
e pergunta para eles por que eles estavam com esse aspecto tão triste. E aí eles desabafam. Eles chegam para Jesus, sem saber que é Jesus, e dizem para aquele homem: olha, tu não sabes o que aconteceu? É o único, será? Coisa mais comentada nos últimos 3 dias foi a morte de Jesus. O homem mais importante que já pisou aqui nesse país. Um homem que fazia milagres. Um homem que andou sobre as águas, ressuscitou mortos, curava leprosos, cegos de nascença, expulsava demônios. Não havia nada que pudesse conter o seu poder. Você é de outro lugar? Como que pode não saber do que está acontecendo aqui? E eles começaram a colocar tudo para fora. Até que eles disseram uma coisa muito séria, né? No último versículo que nós lemos aqui. Eles disseram no versículo 21: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, isso é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Olha só, o verbo no passado já. Mas nós esperávamos. Por que não esperam mais? Uma das grandes questões da vida do cristão, de muitos cristãos que não têm experiência com Deus, é exatamente esta. Não é simplesmente nós darmos aqui uma palavra, um sinônimo chamado incredulidade. Não. O que levou eles a terem este posicionamento? O que levou estes homens a estarem caminhando ali naquele caminho, tendo Jesus ao lado deles e não o conhecerem? As reclamações. Não tem nada mais bloqueador entre os cristãos e Deus do que a reclamação, a murmuração. Porque nós não temos motivos. Se nós já nascemos de novo, se nós já conhecemos a Cristo, se nós temos fé em Deus e sabemos o quanto Ele é fiel, como podemos ainda nos deixar se envolver pelos resultados desta vida? Porque o cristão, diferentemente daquele que ainda não nasceu de novo, que ainda não tem fé em Cristo, ele não vive mais pela vista. Nós não vivemos mais por aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Nós vivemos por aquela palavrinha tão pequena no nosso idioma, pela fé. Pela fé naquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu não estou falando de promessas nesse mundo, porque se tem uma coisa que nós não pregamos, é promessas nesse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, foi bem enfático. Se nós esperarmos de Cristo somente nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que nos apegar e lançar a âncora da nossa fé em algo que realmente perdura, em algo que realmente permanece. E são essas promessas que dizem respeito à eternidade que devem alimentar a nossa fé, que devem ser a lenha que está sempre mantendo aceso nossos corações. O grande problema é que os apóstolos, eles tinham, em comparação à nossa igreja atual, aqui no texto, eles estavam ainda, vamos dizer assim, com uma desvantagem. Eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Sem o Espírito Santo, tudo não passa de religiosidade, filosofia e intelectualidade. Nossa vida repousa somente na reflexão do pensamento. 2 mais 2 é 4 e amém. Mas isso não é fé. Embora a fé seja racional e a fé não seja cega, ela nos faz ver muito além e faz entender que Deus está acima até das leis naturais do mundo. Como eles não tinham o Espírito Santo, então eles com certeza se deixaram levar por aquilo que os olhos viram. Eles viram Jesus morto. Eles olharam para a morte e ali, para eles, foi o fim. Era como se eles estivessem entre eles e os discípulos, os demais apóstolos e homens e mulheres, conversando entre eles. Acabou para nós. Acabou. Não tem mais jeito. Esse tipo de conversa, sabe? Não dá mais. Nós pensávamos, né, que ele viria e dominaria o mundo, entregaria
o cajado, a vara de ferro na mão de Israel para reger o mundo, como está no Salmo 2, mas não aconteceu nada disso. Tudo bem, ele foi um maravilhoso, ele fez milagres e tudo mais, mas ele morreu. E aí nós começamos a ver apóstolos que começaram a se distanciar praticamente daquela vida que Jesus criou, aquele, vamos dizer assim, círculo de oração que eles viviam. Tanto é que na ressurreição de Jesus nós sabemos que em uma de suas aparições, Tomé já não estava mais com os discípulos. Depois, quando falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele nem acreditou. Ele falou, não acredito. Só acredito se eu ver. Tanto é que Tomé virou sinônimo, né, de incredulidade. Né? Todo mundo fala de Tomé no sentido negativo, não é? E esses discípulos estavam aqui, reclamando. Nós pensávamos que era ele. Tem gente que é assim. Acontece um problema no carro. Mas Deus não é comigo? O que tem a ver Deus ser contigo e o carro ter quebrado? O carro é feito de um motor, de algo perecível. Então o carro vai quebrar. Nós somos de carne, osso e sangue. Então uma hora podemos ser acometidos por uma enfermidade, podemos ser vencidos por ela, mas isso não tem nada a ver com nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo foi enfático. Em Romanos 8 ele disse que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Olha, principados, potestades, é referência a governos. Nem altura, nem profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus, nem a morte. Então, se o físico se deteriorar, nós temos que saber que nós somos humanos. Não existe nenhum tipo de mensagem positivista da parte de Cristo de que nós estaríamos imunes. Tanto é provado até cientificamente que todas as pessoas que nós conhecemos nasceram e elas estão em processo de envelhecimento. Isso significa que nossos anticorpos, nossas células vivem numa guerra constante para resistir à vida, até um dia que nós perderemos. Mas perderemos a batalha no que diz respeito a uma visão horizontal, que é aquilo que Jesus disse em João 3 para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Todos nós nascemos da carne aqui, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida a Ele, nossa vida ela passa a ter um renascimento interior. E esse renascimento ele vai sendo exteriorizado com frutos e atitudes por meio de nossas ações, e as pessoas que estão ao nosso redor notam isso. Mas exteriormente eles estão vendo quem? Somente um vaso. Um vaso tão frágil que até Jesus morreu. Até Jesus morreu. Os apóstolos morreram. Homens consagrados a Deus, mulheres consagradas a Deus, morreram. Porque isso diz respeito à nossa herança desde Adão. A morte passou a todos os homens. Isso não tem como escapar. Mas nós podemos escapar daquilo que é muito pior do que a morte, que é a condenação eterna. Por isso que eu digo, o cristão, ele, por viver pela fé, ele tem que ter uma amplitude no que diz respeito ao alcance daquilo que ele enxerga, daquilo que ele interpreta, daquilo que ele busca, muito além do horizonte desta vida. Em Hebreus 11 diz que homens de fé, eles enxergavam, mesmo andando aqui embaixo, como peregrinos, eles enxergavam além a cidade celeste e almejavam ela, almejavam viver nela, almejavam andar ao lado do Senhor. E muitos cristãos e muitas pessoas, a maioria das pessoas na Terra, infelizmente, elas estão totalmente restritas ao mundo físico e elas acham que é só isso. Por isso vivem desesperançosas, murmurantes. Há tanta reclamação no mundo. Mas isso não podia haver no coração de quem nasceu de novo. Nesse mesmo texto de Romanos 8 que eu citei agora há pouco, onde nada pode nos separar do amor de Cristo, o apóstolo Paulo ele já vinha nos primeiros versículos dizendo que o que é nascido da carne, o homem carnal, ele se inclina para as coisas da carne, e o homem espiritual se inclina para as coisas do Espírito. As coisas da carne, elas foram destacadas por Paulo em Gálatas. Ali em Gálatas ele dá uma lista.
Uma das coisas é ser irascivo, viver com ira. É esta falta de paciência, a destemperança, é uma pessoa que se deixa levar por tudo a abate. Isso são coisas da carne. Então o homem carnal se inclina para as coisas da carne. É o que esses discípulos aqui estavam fazendo. Eles estavam se inclinando para as coisas da carne. Mas eles não tinham o espírito. Nós estamos agora tentando compreender do pós-ressurreição. Porque nós temos o espírito. O espírito foi dado a todos. E é dado e continuará sendo dado a todos os que crerem em Jesus Cristo. Todos recebem. Isso é o selo. Essa é a marca que prova que estamos salvos. É exatamente o selo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados por Cristo. É por isso que a marca do Espírito, o selo do Espírito é chamado de penhor. O que é o penhor? Penhor é quando você garante alguma coisa. Você tem ali uma certeza, porque algo foi penhorado para te garantir uma negociação. E o Espírito Santo é o penhor da parte de Deus em nós. Então nossa perspectiva de vida tem de ser mais elevada do que é comum. O homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas só podem se discernir, Paulo disse, espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, ele disse. Então o carro quebrou, mas o carro quebra. Mas o carro é novo, mas carro novo também quebra. Mas ele era jovem e faleceu, mas jovens também morrem. Pessoas que nós amamos também partem. Não existe uma forma especial de como se fosse uma cúpula que nos protegesse, nos isentasse das intempéries, das batalhas da vida e tudo mais. Jesus nunca disse isso, ele nunca prometeu isso para ninguém. Quem promete isso são falsos profetas. Colocam na placa, muitas vezes, do local onde eles se reúnem: pare de sofrer, entre aqui, pare de sofrer. Mas como assim pare de sofrer? Se Jesus disse que nós sofreríamos, que nós seríamos perseguidos, nós seríamos mortos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou de bom ânimo. Só se pode ter bom ânimo quando você está sendo tentado, quando você está passando por dificuldades. Então, uma vez sabendo perfeitamente qual é o plano que Deus tem para nós, então, quando as coisas acontecerem, nós devemos estar preparados. Porque a pessoa espiritual, ela compreende, ela discerne bem todas as coisas. Não é que Deus tem propósitos em tudo. Não é que Deus, de forma, como, vamos dizer assim, um ditador, ele escreve cada passo nosso. Porque senão ele teria que escrever nossos pecados também. Não é assim que Deus trabalha. Deus compreende, ele conhece toda a nossa história. E ele tem já a plena convicção de todos os nossos atos, mas os atos são gerados por nós. Nós somos responsáveis por cada atitude feita por meio deste corpo. Esta é a pregação do Evangelho. Então nós precisamos nos esforçar para nos inclinarmos sempre para o Espírito. Porque inclinando-se para o Espírito, nós não vamos continuar reclamando das coisas. Porque o grande problema da reclamação, de perdermos a paciência, nos deixarmos levar pelas circunstâncias por causa de prejuízos e coisas assim, é que nós não veremos mais Deus. E não é por culpa dele, é por culpa nossa. A incredulidade é um pecado, a murmuração também é pecado. Em Isaías 59, no versículo 1 e 2, o profeta foi bem claro. Ele disse, o Senhor falando ali pelo profeta: eu, Senhor, não estou com a mão encolhida, e meus ouvidos não estão tampados, que eu não possa salvar. Mas o grande problema é que o pecado de vocês fazem separação entre mim e vós, para que eu não os ouça. A incredulidade, a murmuração e coisas do tipo, isto daí é um perigo. Eu conheci cristãos que perderam a fé por deixarem a ira tomar seus corações. Ira, sentimentos de ranço por outra pessoa, e elas foram fomentando aquilo por muito tempo, e aquilo se tornou, parece que irreversível na vida deles, mais forte do que a fé deles. Outros se deixaram levar pelas questões financeiras, como está em 1 Timóteo capítulo 6. Muitos naufragaram na fé
em busca do ouro deste mundo. Ouro que perece, ouro que só traz dor de cabeça. O apóstolo Paulo disse: nada trouxemos para este mundo e não podemos levar nada dele. Se nós tivermos, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha só, o contentamento é um fruto de quem é espiritual. Tem gente que não. Mas eu ganho muito pouco, e amaldiçoa o serviço, e briga com o chefe, e chuta os cachorros que não tem nada a ver com o negócio. Não é? Aí as pessoas pensam assim, que uma oração de quem quer que seja resolva. Não resolve mais. Não resolve mais. A única coisa que resolve é pôr a boca no pó e se inclinar novamente à leitura de coração aberto à palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé. Então, se caso nós estejamos passando por algum tipo de situação em que nós não estamos mais vendo Deus, e estamos até achando que Deus está em falta para conosco, de alguma forma, em algum nível, em algum sentido, pode ter certeza, a culpa é nossa. Pode ter certeza que estamos tendo algum tipo de atitude que está nos bloqueando diante dele. E nós não estamos conseguindo mais ver Deus ao nosso lado. É isso que nós vemos até aqui no texto que nós lemos. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus estava ressuscitado do lado deles, e eles estavam reclamando que Jesus, que eles pensaram que era o tal, mas agora, acabou. Mas o texto não acaba aqui, continua assim, vamos ler. Versículo 22 em diante. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Vocês viram a incredulidade que esses caras estavam vivendo? Estavam vivendo igual qualquer pessoa que não conhece Jesus. Eles ainda estavam carregando aquele machismo, né, do primeiro século. Não, mas as mulheres falaram que viram anjo. A mulher falou, então, sabe aquele pensamento machista que existia naquela época? Outros disseram que chegaram lá para ver o que as mulheres tinham dito, para averiguar, e realmente estava vazio. Mas não viram anjos como elas falaram. Então não é. Você vê, mesmo alguém testemunhando, mesmo alguém dando algum sinal de que o Senhor está agindo, essa pessoa não crê mais. Eu não acredito. Tipo assim, a pessoa está para baixo, aí outra pessoa chega para ela com uma palavra, não vê Deus agindo por meio dessa pessoa, e essa pessoa está ali falando assim, não é muito bem por aí não, o Senhor é bom, tudo. Ela fala assim, talvez é bom para você. Então, não é para mim. É um coração bloqueado, gente. É um coração altamente vulnerável. Quando nós estamos assim, é como se tivesse um alvo sobre a nossa cabeça. E o inimigo é atirador de elite. Você pode ter certeza, ele não erra um tiro. Estamos completamente expostos. É como se nós tivéssemos deixado em casa, dentro do armário, a armadura de Deus. Aí estamos sem capacete, sem escudo, sem espada, sem a bota, sem a couraça. Estamos praticamente vivendo pela nossa própria força. Quando eles falaram isso, que foi um grande sinal mesmo de incredulidade, aí Jesus entra falando de forma com um tom mais já exortativo. Olha que interessante o que acontece aqui. Versículo 25. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você viu só? Jesus sabia que eles não estavam conhecendo ele, nem a voz dele. Terrível. Aí Jesus chegou e deu uma lapada. Foi duro o negócio aqui, hein?
De repente o viajante que não sabia de nada chega para aqueles dois discípulos de Jesus, que se achavam os tais, falou assim: meu amigo, que negócio é esse? Vocês não conhecem a lei? Mas a lei não disse que o Messias passaria pela morte? A lei não disse que ele carecia de ressuscitar? Ora, vocês não conhecem? Vocês são tão nécios assim? É só uma pessoa chegar para você que você não conhece, dar uma puxada de orelha dessa. Interessante que ele puxou a orelha, mas aí ele veio contextualizando tudo e mostrando textos de Salmos, textos dos profetas, a lei de Moisés, e veio fazendo todo um resumo, e aquilo entrou na cabeça dos discípulos como que, meu Deus, esse cara conhece mesmo, o cara manja mais do que nós. Será que ele é algum discípulo de Jesus também? Será que ele é um profeta? Faz tempo que nós não ouvimos uma pessoa com uma palavra tão... Já sei. Um falou pro outro: vamos convidar ele para tomar um cafezinho com a gente lá em casa, um chazinho. Não vamos deixar ele embora não, nessa escuridão aí. Olha o que o texto diz. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha só. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe o deu. Espera aí, irmão. Lá fora estava escuro, mas dentro da casa deles, com certeza, eles tinham lamparinas. Eles acenderam a lamparina, eles pegaram um pão, eles prepararam ali um chá, alguma coisa, arrumaram a mesa e colocaram tudo ali para aquele viajante. Mesmo à luz de uma lamparina, eles não conseguiram ainda ver que era Jesus. Jesus não estava com outro rosto. Entendam, ele não estava ali com uma aparência diferente. Mas eles não conseguiam ver. Veja o quanto é prejudicial nós nos distanciarmos do Senhor, inclinando-se para as coisas deste mundo. Nós nos tornamos completamente insensíveis ao ponto de nos tornarmos cegos espirituais. Aí o Senhor pode fazer o que for e nós nem enxergamos mais Ele. Jesus, como era de praxe, e ele, com a intimidade maravilhosa que ele tinha com o Pai, quando ele vê o pão, ele vê uma ocasião de orar, como sempre ele fazia. O texto diz que ele pega o pão, então, e parte o pão e o abençoa. E aí o versículo 31 diz: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Meu Deus do céu. Jesus pegou o pão assim, acho que ele até levantou na altura dos olhos deles assim, e aí partiu o pão. Para aqueles homens era uma coisa muito forte, porque eles se lembravam desse ato. Quem é que tinha esse costume de sempre quando pegava o pão abençoava? Era o Senhor. E esse profeta, ou este homem muito conhecedor das Escrituras, agora dentro da casa deles, pega o pão e parte o pão e dá graças a Deus. Quando ele parte o pão, olha só, o partir do pão, a mensagem do Evangelho, a igreja, o corpo de Cristo. A Bíblia descreve que então caem de seus olhos escamas. Vocês sabem quem é que coloca escamas no coração dos incrédulos? Deixa parado aí o texto e abra em 2 Coríntios capítulo 4. Quero ler alguns versículos para vocês verem. Quem é que põe escamas? Versículo 3 e 4. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Amém? Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, olha a expressão, encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cada atitude contrária à vontade de Deus mostra no mundo espiritual, revela ao mundo espiritual o nosso posicionamento no tocante à verdade de Deus. Então nossas atitudes, nossos comportamentos mostram se nós cremos ou se nós somos incrédulos. E se somos incrédulos, o Deus desse século, quem é? O diabo, nós sabemos, D minúsculo. Ele cega o entendimento, ele deixa a pessoa cega. E aí a glória de Cristo, a beleza, o poder, a manifestação, a sua verdade, a sua fidelidade, tudo o que diz respeito a ele, passa desapercebido. A pessoa não enxerga. A pessoa pensa assim, eu levanto de manhã, trabalho, tenho meu dinheiro, então essa comida aqui é minha, eu comprei o meu dinheiro. Então ela come, ela nem agradece a Deus. Ela nem dá graças ao pão, ao arroz, alguma coisa assim. Ela pensa que tudo aquilo que a veste é poder dela, capacidade dela. Ela não sabe que em Colossenses, no capítulo 1, diz que tudo no mundo, tudo, subsiste por meio de Cristo. Subsistir significa que dependem dele. Se ele der um passo para outro lado, tudo perece instantaneamente. Nosso coração está pulsando agora porque Deus, aquele que mantém o cosmos todo estruturado, está envolvido nele, trabalhando de dia e de noite. A vida é dele, nosso corpo é dele, nossa alma é dele, nosso espírito é dele. Nós não somos donos de nada. Uma vez sabendo disso, devemos então nos inclinar a Deus como um Senhor de nossas vidas e servi-lo e agradá-lo e buscar aquilo que realmente diz respeito a uma vida de fé e não uma vida contrária que se acha dono de si. Por isso que a pessoa se desgasta. Se desgasta quando um carro quebra, um exemplo. Porque ela fala que ela pensa que o carro é dela. Eu trabalhei tanto, estou pagando tão caro e tudo. Então ela se envolve com isso, ela engana-se a si mesma, mas ela não vê que as escamas o diabo já colocou em seu coração. Ela não vê mais a glória de Cristo. Voltando lá para o texto, onde nós estávamos, em Lucas 24, para concluir já aqui nossa reflexão. Versículo 31, Lucas 24. Isso, 24, 31. Eu vou ler novamente. Então abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro. Olha que coisa maravilhosa agora. Versículo 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O que foi que resultou em as escamas caírem por terra? Porque até a hora em que Jesus partiu o pão, eles ainda estavam cegos. Mas Jesus estava trazendo o antídoto. A única coisa que pode rasgar o véu que o diabo coloca em nossos olhos. A palavra de Deus. Como eu disse. Alimentar-se, voltar-se completamente à palavra de Deus novamente. Alimentar-se dela como nós comemos o pão todos os dias e não ficamos sem ele. Meditar nas leis do Senhor de dia e de noite para sermos como uma árvore plantada junto a ribeiros, que na estação certa dá os seus frutos, não é? E tudo quanto faz prospera. Quanto mais distante estivermos da palavra, isso pode ser, olha, acreditem, um sintoma de que estamos nos distanciando da palavra, ou nos distanciando do Senhor. Não tenho mais vontade de ler a Bíblia, estou assim meio desanimado. Aí começa. A gente começa a se inclinar de novo para as coisas da carne. E aí espera. Pode ter certeza, o resultado é certo. O inimigo que não dorme, que é um psicólogo milenar, já vê que nós estamos abrindo ali o caminho para ele agir. E uma das coisas que ele com certeza lança no coração do homem, primeiramente, é este véu. Aí o homem dali para frente
é só reclamação. Não se vê mais diferença entre ele e uma pessoa do mundo. E em Malaquias, o texto é claro, né? Em Malaquias 3. E verão novamente a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Quando Jesus começou a falar para eles sobre as promessas de Deus, no que dizia respeito à vida do Messias, eles começaram a ouvir, e aí eles revelaram, começou a arder lá dentro do coração, meus amados, o nosso coração, a nossa vida é um altar. Deus havia estabelecido como lei que no tabernáculo nunca poderia faltar luz ou fogo, sempre deveria estar aceso o altar. E a única coisa, como eu disse já no princípio da mensagem, que pode manter nosso altar aceso é a lenha da palavra de Deus. Eu repito novamente aqui, Romanos 10, 14, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos estarmos conectados. E esse é um Wi-Fi que não perde sinal em qualquer parte do mundo, né? Quando você está conectado à palavra de Deus, você está ligado ao próprio Senhor. Você o enxerga. Nós vemos ele agir em qualquer situação, até nas situações difíceis. Você quer uma prova? É revelação da palavra. No Salmo 23. Não é só quando tudo está bom. Não é só nos pastos verdejantes. Não é só nas águas tranquilas que ele está conosco. Mas também no vale da sombra da morte. Não é verdade? Nós enxergamos ele. Mesmo que o nosso inimigo esteja muito perto, o Senhor vai lá e nós vemos ele preparar uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Aí não falta azeite sobre a nossa cabeça, não falta a presença do Espírito, porque nós nos tornamos uma árvore realmente frutífera. Eles disseram um para o outro, era o Senhor. Aquele homem que apareceu no caminho era o Senhor. Ele ressuscitou. O que você sentiu quando ele começou a nos exortar pelo caminho? O outro disse assim, olha, só arder meu coração, porque parece que havia uma sede dentro de mim por essas verdades que só o mestre falava como ninguém. E este homem de repente apareceu e começou a falar, e parece que começou a quebrar algo no nosso coração. Quando nós nos deixamos levar pela verdade de Deus e começamos a dar ouvidos de bom grado ao Senhor, a palavra dele destrói qualquer rocha que possa ter sido formada, qualquer camada de pedra ao redor do nosso coração. Ela é destruída, porque a palavra de Deus é como uma marreta que esmiuça a penha, já havia dito um profeta no Antigo Testamento. Quando eles tiveram aquela revelação maravilhosa ali de ver Jesus, olha a diferença destes homens. Como é que eles estavam indo para o caminho, para a casa deles? Tristes, cabisbaixos e murmurantes, não era? Olha agora como eles ficaram. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles chegaram e falaram assim, olha, imagina, eu estou até me arrepiando aqui só de imaginar a cena. Eles chegaram com aquela alegria, mas estava todo mundo agora naquele fervor novamente da fé. O que as mulheres haviam dito era verdade, viu? Verdade. O que os discípulos tinham dito do sepulcro estar vazio era verdade. O Senhor agora apareceu já para Simão, era verdade. Cada um deles tinha um testemunho. E eles então puderam chegar com toda a alegria no coração, em lágrimas, cantando e dançando, como é costume dos judeus, não é? Eles com certeza chegaram e disseram, ele passou lá em casa. Jesus tomou café com a gente lá em casa. Ele comeu pão com a gente lá em casa. Ele está vivo. Aqueles homens que estavam murmurantes, que estavam cabisbaixos, pelo simples fato de terem dado ouvido à palavra de Deus, foram renovados e num período, espaço de tempo,
Tal foi a renovação, que eles voltaram de novo ao primeiro amor, voltaram com alegria, voltaram novamente a congregar ali com os irmãos, a se reunirem. Você vê, não era 300 pessoas que tinham, estavam congregando 11, os discípulos, e eles chegaram e acrescentaram aqueles. E foi grande o mover de alegria e do Espírito entre eles. Mas, como Jesus sempre põe uma cereja no bolo, né? Quando eles estavam daquele jeito assim, coisa maravilhosa, e o Senhor é maravilhoso, olha o que o texto diz, que aconteceu para nós encerrarmos aqui. E falando eles, versículo 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Não precisa ler o resto. Esses homens nunca mais seriam os mesmos. Nunca mais. A alegria deles nunca mais teria fim. Quando eles estavam testemunhando aquela voz muito peculiar, conhecida, que até os ventos e o mar obedecem, que os mortos ouvem, disse a eles: paz seja convosco. Mas não era só a voz, Jesus estava ali em pé, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E 2000 anos se passaram e nós continuamos a ver pessoas congregando como nós aqui estamos hoje, ao redor, em torno do nome de Jesus Cristo, buscando em sua palavra estar sempre alimentando a chama no altar da nossa fé, em nossos corações. Porque esta é a vida que o Senhor quer. Qualquer hora dessa, como eu sempre digo, quem está vivo sempre aparece. Saibamos de uma coisa: quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava falando sério. Ele nunca nos abandonou. O carro pode quebrar, a doença pode chegar, mas nada nos separará do amor dele, do amor que ele tem por nós. Ele já provou isso, não foi só palavras. A cruz é a certeza de que ele é fiel, de que ele realmente nos ama. Então, deixemos de lado as murmurações, problemas desse tipo e sigamos em frente rumo à Nova Jerusalém. É o nosso encontro. Breve veremos o Senhor face a face. Eu acredito que estamos vivendo os últimos dias. E Ele continuará manifestando-se por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui, buscando na palavra dEle, alimentando, fazer com que a palavra, esse alimento, faça arder no nosso interior aquilo que nós já cremos, aquilo que nós já sabemos, porque isso é uma verdade absoluta. Sabe uma coisa? O Senhor está contigo mesmo que você não perceba. Creia somente. Amém? Amém. Esta era a palavra que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar com vocês. Espero que ela possa ter trazido edificação. Amém? Quem quiser fazer a oração final aqui para nós encerrarmos então nossa reunião, fique à vontade. Vai já. Eu quero ficar de pé. Amém. Senhor, te agradeço por essa noite, Senhor. Agradeço por todas as orações, por todas as pessoas que vieram aqui, Senhor, trazer a sua palavra. Sim, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um deles, Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela saúde da minha sogra, Senhor, por Sim, ela estar Deus. aqui. Aleluia. Obrigado por o Senhor nunca desistir de nós, Senhor. Por o Sim, Senhor Jesus. sempre ouvir as nossas preces, as nossas orações. Verdade. Obrigado por ser tão maravilhoso na nossa vida, Senhor. Sim, Obrigada, Senhor. Deus. Obrigada a cada um que está aqui essa noite, Sim, orando, Deus. ouvindo a sua palavra, meu Sim, Deus. Sim, Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus.